Olá, tudo bem com você? Tá animado? Tá contente? A prof também. Mais uma aula nossa hoje juntos. Que coisa boa, né? Pois bem, eu espero que você tenha gostado da meditação que eu deixei para você, para fortalecer você, ficar muito forte, para enfrentar os desafios e tornar-se vencedor. Ok? Bem, vamos à nossa aula de hoje então? Vou compartilhar com você uns exercícios aqui, a fim de revisar o nosso conteúdo. Lembre-se que nós estamos trabalhando com a argumentação, você está vendo a estrutura do texto, você também sabe que a argumentação é uma defesa de um ponto de vista, ok? Agora vamos ver isso em textos, em trechos de texto, para ver se realmente você conseguiu entender a importância de defender um ponto de vista sobre um determinado assunto, ok? Então vamos lá. Na questão 1, diz o seguinte: de acordo com o historiador Martin Lyons, nos temores contemporâneos em relação ao acesso ilimitado a sites perigosos da internet e as dificuldades enfrentadas por governos de diversos países no policiamento da distribuição da informação, houve-se o eco do pânico causado pela invenção da imprensa. Ok? Aqui eu tenho, então, um trecho argumentativo do Martin Lyons, A História da Leitura, de Gutenberg a Bill Gates. Agora é o seguinte: escolha a alternativa que demonstre corretamente os elementos de continuidade e de descontinuidade entre a revolução da imprensa e a revolução eletrônica apontada pelo autor. E aí você vai ver aqui que na letra A nos diz o seguinte: a chamada revolução do impresso e a revolução eletrônica não somente favorece a multiplicação e a democratização do acesso à informação, como também auxilia a formação de um público mais vasto e mais crítico. Será? Acho que tem um probleminha aqui, né? Um público mais vasto e mais crítico. Se hoje nós percebemos que as pessoas estão ficando cada vez mais alienadas, né? B, a implementação das novas tecnologias de comunicação eliminou a diferença entre os usuários excluídos do universo da cultura escrita, tal como se prometera no início de sua adoção. As novas tecnologias de comunicação estavam prevendo isso, estavam prometendo adotar, então, né, e essa relação entre usuários excluídos. Probleminha nessa B também. C, a manutenção de índices elevados de circulação de fake news nas redes sociais demonstra que a revolução da comunicação depende de quem domina e de quem usa as tecnologias. Olha, o que você acha? Poderia ser essa C? Sim, aqui é a C. Então, confirmando a argumentação ali do Martin Lyons sobre a questão do crescimento, né, da comunicação, o que as pessoas acabaram ficando refém, né? Refém das fake news. Ótimo. Então, você percebeu que a argumentação, ela aparece em trechos e é possível identificar os elementos que constituem uma argumentação. Agora vamos a 2, a ciência do Homem-Aranha. E diz o seguinte: muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha de fato se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória e por isso soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhadas por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato, por meio dos pelos, tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem aprender e atacar suas presas na completa escuridão, e porque os pelos humanos não são eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas. Primeiro, porque um ser humano tem em média 60 fios de pelos em cada centímetro do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a ter 40 mil pelos por centímetro. Segundo, porque cada pelo das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro, enquanto nós, seres humanos... Muito rápido, professora. Enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo.
Então, você está vendo aqui que é um trecho, né? Colocado lá na revista Ciência hoje, ok? Agora, preste atenção. Como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a. Então, olha só, a fim de que você consiga entender essa comparação do Homem-Aranha com a aranha realmente, ele faz ele usa a estratégia da progressão para montando o texto, vai ligando através de elementos coesivos. Agora, onde a gente consegue perceber isso? Qual você marcaria aqui? Revelação do sentido aranha adquirida pelo super-herói como sexto sentido? Foco é realmente o super-herói? Letra B, caracterização do afeto do público pelo super-herói marcado pela palavra querido? C, comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas. Letra D, pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial. Por que nós, seres humanos, né, não temos? Ótimo. Então, você percebeu que as questões são fáceis, eu só preciso o quê? Prestar atenção. Então, eu tenho aqui para marcar na número 2 a letra D. Tudo bem? Ótimo. Vamos à questão 3 agora. A questão 3 tem por título 3 teses sobre o avanço da febre amarela. Como a febre amarela rompeu os limites da floresta amazônica e alcançou o sudeste, atingindo os grandes centros urbanos? Pergunta. A partir do ano passado, o número de casos da doença alcançou níveis sem precedentes nos últimos 50 anos. Desde o início de 2017, foram confirmados 779 casos, 262 deles resultando em mortes. Trata-se do maior surto da forma silvestre da doença já registrado no país. Outros 435 registros ainda estão sob investigação. Segunda pergunta. Como tudo começou? Os navios portugueses vindo da África nos séculos 17 e 18 não trouxeram ao Brasil somente escravos e mercadorias. 2 inimigos silenciosos vieram junto: o vírus da febre amarela e o mosquito Aedes aegypti. A consequência foi uma série de surtos de febre amarela urbana no Brasil, com milhares de mortos, por volta de 1940. A febre amarela urbana foi erradicada, mas o vírus migrou pelo trânsito de pessoas infectadas para zonas de floresta na região amazônica. No início dos anos 2000, a febre amarela ressurgiu em áreas da Mata Atlântica. 3 teses tentam explicar o fenômeno. Segundo o professor Aloysio Falquetto, da Universidade Federal do Espírito Santo, uma pessoa pegou o vírus na Amazônia e entrou na Mata Atlântica depois, possivelmente na altura de Montes Claros, em Minas Gerais, onde surgiram casos de macacos e pessoas infectadas. O vírus teria se espalhado porque os primatas da mata eram vulneráveis, como o vírus desaparece da região na década de 1940, não desenvolveram anticorpos. Logo, os macacos passaram a ser mortos por seres humanos que temem contrair a doença. O massacre desses bichos, porém, é um tiro no pé, o que faz crescer a chance de contaminação de pessoas. Sem primatas para picar na copa das árvores, os mosquitos procuram quem? Sangue humano. De acordo com o pesquisador Ricardo Lourenço, do Instituto Oswaldo Cruz, os mosquitos transmissores da doença se deslocaram do norte para o sudeste, voando ao longo de rios e corredores de mata. Estima-se que o mosquito seja capaz de voar 3 km por dia. Tanto o homem quanto o macaco, quanto o picado, só carregam o vírus da febre amarela por cerca de 3 dias. Depois disso, o organismo produz anticorpos. Em cerca de 10 dias, primatas e humanos ou morrem ou se curam, tornando-se imunes à doença. Para o infectologista Eduardo Massad, o professor da Universidade de São Paulo, o rompimento da barragem de Samarco, em Mariana, em 2015, teve papel relevante na disseminação acelerada da pessoa no Sudeste. A destruição do habitat natural de diversas espécies teria reduzido significativamente os predadores naturais dos mosquitos. A tragédia ambiental ainda teria afetado o sistema imunológico dos macacos, tornando-os mais suscetíveis aos vírus. Por que é importante determinar a viagem do vírus? Basicamente para orientar campanhas de vacinação. Em 2014, Eduardo Massad elaborou um plano de imunização depois que 11 pessoas morreram vítimas da febre amarela em Botucatu, São Paulo. Eu fiz cálculos matemáticos para determinar qual seria a proporção da população nas áreas não vacinadas que deveriam ser imunizada
Considerando os riscos de efeito adverso da vacina. Infelizmente, a Secretaria de Saúde não adotou essa estratégia. Os casos acontecem exatamente nas áreas onde eu havia recomendado a vacinação. A Secretaria está correndo atrás do prejuízo. Desde julho de 2017, mais de 100 pessoas foram contaminadas em São Paulo, mais de 40 morreram. O Ministério da Saúde afirmou em nota que, desde 2016, os estados e municípios vêm sendo orientados para a necessidade de intensificar as medidas de prevenção. A orientação é que pessoas em áreas de risco se vacinem. Um texto muito bem organizado, ok? Informativo, mas a argumentação está forte, firme, porque aparecem dados, nome de pessoas, autoridades na área, ok? Mostra o crescimento da doença, certo? Então, agora, para a apresentação das teses que explica o avanço da febre amarela, a autora do texto recorre principalmente à seguinte estratégia. Que estratégia ela usa para reafirmar a tese? Okay? Que é o ponto de vista que está sendo colocado aqui nesse texto. Ela faz referências a dilemas, dilemas são problemas, certo? Alusão a subentendidos, construção de silogismo, ela dá realmente ideias claras, ela cita exemplos, ela dá dados. Argumentos de autoridade, o que você acha? Sim, dá para perceber que você acompanhou a professora na leitura e você entendeu que aqui ela dá argumentos de autoridade. Argumento de autoridade quando é que você usa, então, citações de pessoas especialistas daquele assunto que está sendo abordado, ok? Muito bem. Vamos agora à questão 4. A questão 4 tem por texto um texto do Caio Fernando Abreu, né? Falando o seguinte, na verdade é um fragmento, né? Chorar por tudo que se perdeu, por tudo que apenas ameaçou e não chegou a ser, pelo que perdi de mim, pelo ontem morto, pelo hoje sujo, pelo amanhã que não existe, pelo muito que amei e não me amaram, pelo que tentei ser correto e não foram comigo. Meu coração sangra com uma dor que não consigo comunicar a ninguém. Recuso todos os toques, ignoro todas as tentativas de aproximação. Tenho vergonha de gritar que essa dor é só minha, de pedir que me deixe em paz, e só com ela, como um cão com seu osso. A única magia que existe é estarmos vivos e não entendermos nada disso. A única magia que existe é a nossa incompreensão. Lindo. Agora você percebe que aqui tem uma questão sobre coesão, né? Chorar por tudo que se perdeu. Nesse fragmento do texto, a palavra que, em destaque, admite a seguinte análise. Substitui a palavra tudo? Chorar por tudo? Aquilo que se perdeu. Esse que aqui, ele está retomando tudo, ele é um pronome relativo. Ok? Vamos ver se ele não muda o sentido. Chorar por tudo o qual se perdeu. Pronome relativo. Pronome relativo mesmo, professora? Sim, lembre-se que toda vez que o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, pronome relativo, tá? Mas por que não pode ser a B? Funciona como sujeito sintático? O que se perdeu? Tudo? Ah, pode ser, mas acontece que está dizendo o seguinte, por tudo. Ok? É uma conjunção que integra uma oração a outra? Ela complementa? Sim, complementa. Mas só que olha o que está dizendo aqui. A palavra aqui, ela admite o quê? Que ele é um pronome relativo, ok? Ele é um elemento coesivo que vai dando o encadeamento das ideias do texto argumentativo que você está trabalhando. E você sabe que os pronomes, eles têm essa função, né? Trabalhar como elementos coesivos, mecanismo de coesão. Agora vamos a 5. Perguntar é preciso? Começou com uma pergunta. Não deixa de ser curioso perceber que a escola vive de fazer perguntas, mas pouco ensina a perguntar. Por que isso acontece? Talvez porque as perguntas que se façam na escola não sejam, em sua maioria, perguntas autênticas. O professor que pergunta já sabe a resposta. Logo, suas perguntas são antes retóricas, formuladas, não para se explorar uma dúvida real, mas sim para levar os alunos à resposta que ele deseja. O autor de uma pergunta autêntica, ao contrário, não sabe previamente a sua resposta. Ele pergunta porque não sabe e quer saber. A caricatura de uma aula de perguntas inautênticas é realizada por aquele professor que fala com lacunas. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, muito bem. Mas como chamar a pergunta retórica de inautêntica? Sugere que ela é apenas negativa.
chamemo-la de escolar, pois também pode ser útil tanto para fixar o conhecimento quanto para avaliá-lo, o que não ocorre na caricatura anterior. No entanto, ainda assim, precisamos reconhecer que perguntas desse tipo não são suficientes para desenvolver o pensamento do aluno e para que ele próprio produza seu conhecimento. Torna-se, então, necessário, em primeiro lugar, estimulá-lo com perguntas autênticas que, de fato, leve a pensar à frente do que está sendo ensinado. Torna-se também necessário, em segundo lugar, levá-lo a fazer perguntas autênticas, quer para o professor, quer para si mesmo, porque o professor precisa fazer também perguntas autênticas, primeiro e mais do que tudo, para dar o exemplo. Certo? Muito bem. Continuando aqui. De uma maneira de pensar curiosa, esquisita, especulativa, ou seja, própria do pensamento científico. Não há método de adequação mais eficiente do que o velho método do exemplo. Se, como professor, passo para meu aluno o exemplo de uma atitude especulativa e responsável, levo-o a ter a mesma atitude, ou seja, ensino-lhe o principal, não fórmulas decoradas, mas sim como chegar por si mesmo às fórmulas existentes e ainda produzir novas, mais eficientes. Outra razão para o professor se habituar a fazer perguntas autênticas para os alunos, dividindo dúvidas reais, encontra-se na conhecida definição de Guimarães Rosa. Professor é aquele que, de repente, aprende. O bom exemplo do professor perguntador acompanha uma metodologia da pergunta. Deve-se estimular o aluno a expressar dúvidas reais, tanto oralmente quanto por escrito. Depois deve-se mostrar como lhe ajuda a usar perguntas para estudar. Por exemplo, pedindo como o trabalho a ser avaliado, 10 perguntas autênticas sobre o livro que estiver sendo lido. Apenas a discussão das perguntas formuladas pelos alunos já oferece oportunidade para aulas ótimas. Veja o leitor como terminei o primeiro e como comecei o quinto parágrafo desse texto, com perguntas. Elas não só me ajudam a desenvolver meu raciocínio, como também ajudam o leitor a acompanhá-lo. Entretanto, meu leitor, sempre crítico, pode dizer que as minhas perguntas se confundem com perguntas retóricas. Ora, caro leitor, você pensa isso porque ainda guarda na cabeça a ideia de que um texto se encontra inteiro dentro da cabeça antes de ser escrito, o que não é verdade. O pensamento se forma à medida que é formado, isto é, à medida que o expressamos. Lembremos aqui o aforisma completo do filósofo do século XVII, René Descartes. Dubito ergo sum. Vel quod itis cogito ergo sum. Ou, em bom português, duvido, logo existo. Ou, o que é mesmo? Penso, logo existo. Para pensar é preciso duvidar, para pensar é preciso fazer boas perguntas. Então, um texto do Gustavo Bernardo, né, professor de literatura, realmente trabalhando com a questão do questionamento. Então, eu posso começar um texto dissertativo argumentativo com perguntas? Pode, que são a prova, desde que elas sejam respondidas no decorrer, ok? Então, vamos responder agora. Perguntar é preciso. Desculpe, é uma pergunta. Perguntar é preciso? Que é o título. A partir da perspectiva do autor sobre diferentes tipos de questões, a indagação presente no título atende à seguinte estratégia de argumentação. O que ele usou? Ele usou uma confirmação que perguntas retóricas fixam o conhecimento, ou ele sugeriu que perguntas escolares facilitam a compreensão, ou ainda ele destacou que perguntas autênticas estimulam o raciocínio, ou ele indicou que perguntas inautênticas comprometem o aprendizado. Quando ele fez essa pergunta, que estratégia ele usou realmente de argumentação? O que você marcaria aqui? Pensou um pouquinho? Ótimo, então vamos ver. Você marcaria aqui a letra C. As perguntas autênticas estimulam o raciocínio. Parabéns, estou gostando de você, você está acompanhando a professora. Agora vamos à questão... Opa, coloquei um coração ali para você. Vamos fazer agora a questão 6. Aí eu tenho agora uma tira da Mafalda, né? A Mafalda é muito argumentativa. Viver sem ler é perigoso, porque obriga a te acreditar no que te dizem. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Observe os 2 quadrinhos acima. Leia, analise e escolha a alternativa correta. Você está percebendo que aqui eu tenho uma personagem, né? Que a Mafalda, ela é muito questionadora, ela está com um amiguinho dela, estão provavelmente na escola, e agora ela fala, né, viver sem ler é perigoso, porque obriga-te a acreditar no que te dizem. Mas aí ele continua com a mesma cara de paisagem para ela, né, e aí agora você percebe que a letra ela está um pouquinho mais aumentada, e agora a Mafalda já, né,
Olha mais no olhinho dele e diz: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Quando isso acontece, a personagem feminina acredita que ler é uma invenção do cotidiano, ela faz isso? O personagem masculino acredita que a vida é muito perigosa, por isso ele não fala nada? Viver sem ler é perigoso porque as pessoas que leem muito acreditam em tudo que ouvem? Aquelas pessoas que não leem podem ser facilmente enganadas? Ou a leitura não é um caminho para o conhecimento? O que você acha? O que você marcaria aqui? Aqui eu tenho uma argumentação da Mafalda, uma característica dela, e ela usa aqui, né, uma argumentação para fundamentar o pensamento crítico dela. Qual você marcaria, então? Ah, muito bem, que aquelas pessoas que não leem podem ser facilmente enganadas, ok? Então, você percebeu que as questões de interpretação, elas não são difíceis, mas você precisa ler e precisa entender que nós estamos trabalhando com argumentação. Então, lá terão elementos coesivos, lá você também irá ver estratégias, você irá ver tese, argumentos, tudo dentro de um contexto, para você ir formando o seu pensamento crítico para posteriormente escrever, ok? Muito bem. Acredito que essa revisão foi ótima, você entendeu tudo, abriu a sua mente. Agora vamos lá, vamos partir para fazer o trabalho avaliativo com bastante seriedade, ok? Um abraço e vejo você na próxima aula. Até, lindeza da Profe!